Boa tarde, turma, tudo bem? Hoje o nosso tema em Sociologia será Cultura Erudita e Cultura Popular na esteira da Revolução Industrial. Nós vamos ver as características da cultura erudita, quais as diferenças entre ela e a cultura popular e como isso teve um reflexo bastante importante no processo da Revolução Industrial. A cultura popular não pode ser vista na relação com a erudita apenas na condição de antagonista. Existe espaço para uma produção cultural original, criativa e que remete às formas visíveis de identificação e de pertencimento comunitário. Vale recordar que essa diferença existe e representa, no campo simbólico, a lógica de dominação, de assimilação e de resistência no interior das sociedades. A cultura erudita é associada às elites, às classes dominantes, e a cultura popular é vista como uma elaboração proveniente de setores submetidos às classes empobrecidas e dominadas. Então, sempre nós vamos ver que a cultura erudita ela será sempre atribuída, atrelada às classes dominantes, né? A parte do topo na pirâmide da escala social econômica. Sempre vai ser vista como uma forma de cultura que é apreciada somente pelas classes sociais de maior poder aquisitivo, até pelo seu formato, pela maneira que ela é apresentada, pelo seu conteúdo, pela abordagem que essa forma cultural tem, que essa manifestação artística, essas manifestações culturais, como elas se apresentam, e a gente vai sempre perceber que a cultura popular, como o nome mesmo diz, ela vai estar atrelada às massas populacionais, à periferia, às classes mais pobres, até como uma forma muitas vezes pejorativa, mas excluindo as classes menos favorecidas, ou no caso mais pobres, a não alcançarem uma forma de cultura diferente, a não ter acesso a uma cultura erudita, a não alcançarem outras formas de produção cultural. Então, isso já não é uma novidade, não acontece somente nos dias de hoje. Nós percebemos essa diferença e essa até uma certa exclusão há muitos e muitos anos de que essas formas culturais são adequadas somente a um determinado tipo de público. Cultura erudita, somente a elite, cultura de massa aos menos favorecidos ou com menor poder aquisitivo. Em termos históricos, pode-se afirmar que a cultura popular e a cultura erudita estão presentes na sociedade desde que os seres humanos dividiram-se em dominantes e dominados, tendo as ideias de Karl Marx como referência. Na mesma perspectiva histórica, deve-se considerar o efeito do desenvolvimento capitalista em sua fase industrial sobre o universo da cultura como um todo, em especial a cultura popular. Aqui nós temos uma manifestação junina, né, uma festa popular em Nazaré da Mata, Pernambuco. A cultura popular deve ser entendida como resultado da atividade das gentes do povo, não abastadas materialmente, mas produtoras de arte e valores que definem o seu universo de vida, que dão sentido à existência individual e grupal. Isso quer dizer, mesmo sendo considerada a massa populacional, que não é tão favorecida financeiramente, que não é de uma economia tão favorecida, tão abastada, mas são grandes produtores culturais, têm manifestações artísticas riquíssimas e também são produtores de cultura. Inclusive, a gente percebendo aqui, se nós formos observar, a beleza, né, o conteúdo, toda a carga cultural trazida nessas manifestações populares, folclóricas, festividades populares. Aqui mesmo na nossa região nós podemos observar manifestações como o Sairé, como o Festival de Cirandas de Manacapuru, como o próprio Festival Folclórico de Parintins, que é considerado uma das maiores manifestações populares do mundo, uma das maiores óperas a céu aberto que nós temos na humanidade, e nós vamos perceber o quanto essas classes, mesmo não sendo tão favorecidas economicamente, produzem uma forma de arte tão bela, uma expressão artística tão carregada de significados, uma forma de arte com uma carga cultural
tão forte e que representa as características do seu povo, mantendo vivas suas tradições, mantendo vivo o folclore e fazendo com que as suas expressões artísticas continuem sendo reconhecidas, valorizadas e a sua arte continue sendo produzidas e as suas tradições não sendo esquecidas. Apesar de toda a dificuldade, apesar de muitas vezes estarem em regiões longínquas do nosso país, mas nós vemos que essas produções culturais continuam com muita força e o povo tem muito orgulho e muita cultura, muitas características fortes que representam uma tribo, um grupo social ou uma própria identidade, uma herança cultural dentro de um grupo. Indústria e a terceira dimensão cultural, a cultura de massa. O processo de concentração material e humana, característico do capitalismo industrial, repercutiu na vida social dos países industrializados como um todo, promovendo alterações significativas no âmbito da cultura. A urbanização intensificada rompeu antigos padrões de identificação cultural, de manifestações identitárias, quer da classe dominante, quer das classes dominadas, havendo inclusive alteração nas relações de poder e dominação. Afinal, a nobreza foi perdendo o seu status para uma burguesia enriquecida, e os valores da velha nobreza pareciam não mais atender à lógica de legitimação necessária para os industriais emergentes. Assim, a indústria, com seu conteúdo tecnológico, passou a ditar o padrão da racionalidade do consumo. Pode-se afirmar que o advento do capitalismo, em sua fase industrial, a cultura da sociedade passou a ter, ao lado da cultura erudita e da cultura popular, uma terceira dimensão chamada de cultura de massa, que essa seria uma forma de alcance maior da cultura, a substituição dos valores da nobreza por essa burguesia mais abastada e essas manifestações de identidade cultural que ela perpassa entre as classes dominantes e as classes dominadas. Ou seja, uma nova forma de manifestação vinda da sociedade. Esses países industrializados, como houve o processo de industrialização promoveu uma transformação no comportamento social da sociedade, era muito comum, era muito normal que as manifestações culturais e artísticas também sofressem essas transformações. E então, a partir dessas transformações sociais, a partir dessa nova procura, dessa nova sociedade, desses novos grupos que foram se formando, também surgiram novas necessidades de consumo de produtos culturais. E aí então nós vamos conhecer uma terceira dimensão de manifestação cultural chamada de cultura de massa. A cultura de massas recebe o seu duvidoso nome exatamente por conformar-se às necessidades de distração e diversão de grupos de consumidores com um nível de formação relativamente baixo, ao invés de inversamente formar o público mais amplo numa cultura intacta em sua substância. Nesse sentido, a cultura de massa não informa por si a confrontação entre produções culturais da elite e populares. Na verdade, é uma conjunção da cultura elitizada e da cultura do povo, que está orientada para a produção de uma expressão cultural que possa ser consumida na sua totalidade, tanto pelo povo quanto pela elite. Isso quer dizer, já não mais temos aquela separação de classes para consumo cultural. A cultura de massa ela vai romper com essa padronização da cultura erudita para a elite e da cultura de massa para os mais pobres. Nós vamos ver uma forma de expressão cultural que pode ser consumida em sua totalidade, pode ser consumida de maneira compartilhada e comum as duas classes, tanto as classes dominantes, assim como as classes dominadas. Produções culturais que, na verdade, irão formar uma conjunção cultural, unindo a cultura elitizada à cultura chamada do povo. Muito obrigado.